Louvado seja Deus. Amém? Irmãos, pedi aqui para a irmã Nilceia, está cantando um louvor no nome de Jesus. Amém? Irmã Nilceia está cantando louvor, tá? Louvado seja Deus. Para nós ganharmos tempo, porque eu prometi ao Ministério do Louvor, vou estar passando para eles mais cedo, né? Louvado seja Deus, tá? Então, a irmã Nilceia vai estar cantando um louvor no nome de Jesus. Já conhece a Edilene veio, pastor? Ela não chegou, não. Tá vindo? Tá. Esperei estar sentado. Tá bom. Tá bom. Ô, glória! A paz do Senhor para a igreja. Vamos louvar o hino 305. Quem souber, por favor, me ajude. Aleluia! Soldados são os de Jesus e o campeão do bem da luz, dos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater contra o pecado e
e o diabo não presta. Vamos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus, chamar aqui a Bia. Dudu vai estar pegando a Ana ali, a Bia vai estar trazendo a palavra de alegria nessa noite. Louvado seja Deus. Logo após o ministério do louvor vai estar também adorando o Senhor, amém? Vamos orar pela Bia. Tenha sua mão para cá. Amantíssimo e eterno Deus, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui está a tua serva, Senhor, que vai trazer a tua palavra de abertura nessa noite. Usa a tua filha como instrumento, como canal, fala aos nossos corações, como o Senhor tem falado desde o princípio desse culto, Senhor, através das orações e da tua palavra de abertura. Queremos ouvir a tua voz, é o que nós te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, Deus. Ô glória! Pai do Senhor, irmãos. Amém! Então, Mateus 14, 22. Fala sobre fé, né? Aleluia! Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus! Mateus 14, 22. Amém? Amém. Deus. Logo em seguida, Jesus anda sobre o mar. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava muito distante da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: Tende ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: Vem, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me! Salva-me! Imediatamente estendeu Jesus a mão e segurou, disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Trazendo Mateus 14, 22 para a nossa vida, todos nós, todo ser humano inicia um propósito ou um projeto. Quando se inicia cheio de entusiasmo, cheio de empolgação. E muitas das vezes no meio do percurso do projeto, do propósito, vem um desânimo, vem as ondas de problemas e acaba fazendo com que nós venha ficar desanimado, né? E o que acontece? Quando a gente fica desanimado, faz com que nós venhamos perder a nossa fé. A nossa fé vai se diminuindo. Igual que Pedro andando pelo mar, ele, foi afundando. Por quê? Porque a fé dele era muito pouca. E assim, eu digo assim para nós, quando nós iniciarmos, vamos continuar crendo que o Senhor é o nosso Deus e que a nossa fé, é o combustível para a vida. Se iniciar algo, olha para o alvo, não fica olhando a circunstância, porque a circunstância vai fazer com que nós venhamos se desanimar, perder a fé. Se teu alvo é conquistar um diploma, olhe para o alvo. Se teu alvo é algum dia, no caso, o meu propósito é que um dia a minha sorte esteja em uma dessas cadeiras. Toda vez nas minhas orações eu coloco ela e olho para uma dessas cadeiras vazias e falo assim: eu creio que um dia a Tânia vai estar aqui. Eu creio, pela fé, eu creio que um dia ela vai estar aqui. E assim, se você tem algo, olhe para o alvo. Não fique olhando a circunstância, porque infelizmente as ondas vão vir e ela vai fazer com que você venha ficar desanimado e perder a sua fé. Porque enquanto nós estivermos aqui, não adianta, todo ser humano tem problema. Todo, não tem para onde fugir. Toda a vida há problema. Então assim, a fé é o combustível para que nós possamos andar pelo mar, por cima do mar. E deixando bem claro aqui, Deus, Ele é onipresente. Quando Pedro
4 vezes, sei lá, tem de bom ânimo. Por que ele fala isso? Porque sabia, tá tipo assim, dizendo para ele que vai vir os problemas e vai vir as guerras. É assim conosco também. Aleluia. Vamos ter fé. Glória a Deus. Porque o Senhor que nos garante a vitória. Aleluia. É isso. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, amém? Vamos colocar de pé, queridos, para juntos nós estamos Aleluia. o Senhor Jesus aqui nesse lugar, amém? Feche os seus olhos, levante suas mãos em adoração ao nome do Senhor Eita, Jesus, glória. porque você não vem nesse lugar em vão, amém? As dificuldades estão aí, mas não vamos exercitar a nossa fé como foi pregado hoje, amém? A fé é assim, você não está vendo, você está acreditando que algo pode acontecer, Aleluia. amém? Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Senhor
Glória a Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que tu és Senhor, que tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que tu és Senhor, que tu és Senhor. Aleluia, Deus. Nós queremos ter um coração de servo, como o Senhor tinha, Jesus. Nos dê um coração de servo. Ele tanto me amou que deixou sua glória, se fez humano, Aleluia. Glória a pra Deus. ser como ele. Ele tanto me amou, por mim se entregou, morreu em meu lugar, pra me resgatar. E o Pai o exaltou, lhe dando um nome que está acima de todo nome. Jesus,
Não há outro como o nosso Deus. Que tu és Senhor. Mais uma vez, levante suas mãos, levante sua voz. Todo joelho Se dobrará, toda língua confessará que tu és Senhor. do Senhor nos basta. O Senhor nos basta. O Senhor nos basta. Meu coração Deus. O Senhor nos basta. O Senhor nos basta. O Senhor nos basta. Para todo sempre. Todos juntos. Toda língua confessará que tu és Senhor. Para todos sempre Ele Que é. tu és Senhor. Para todos sempre Ele é. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que tu és Senhor, que tu és Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Deus! Louvado seja o teu nome, Jesus! Glória ao teu nome, Deus! Ele está. Você pode adorar com as suas próprias palavras, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Enche as suas palavras, enche o seu coração de amor a Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Glória. Tu és fiel. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre. Tu tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Todos juntos? Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não me deixarás 99
escalar as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Vamos dizer isso, por favor? Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Vamos aumentar o volume da nossa voz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Aleluia. Amém, irmãos? Pode assentar, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos estar dando a oportunidade para o presbítero Jorge, para ele estar adorando ao Senhor.
enquanto o presbítero Jorge adora o Senhor, a gente vai estar recolhendo os nossos dízimos e as nossas ofertas, porque logo depois a gente já vai estar passando com o pastor Luiz para estar ministrando a palavra do Senhor. Amém? Hoje todos são de casa, Deus está aqui, a presença de Deus está aqui, e o Senhor, Ele está operando em nosso meio, coisas tremendas. Nós não sairemos daqui da forma que nós entramos, amém, irmão? Louvado seja Deus. Hoje pela manhã, irmão, Deus desceu uma glória aqui nesse lugar, e nós estamos felizes, porque estamos no caminho certo. Estamos na direção de Deus, e a gente fica feliz por isso. O presbítero Jorge vai estar adorando ao Senhor, amém, irmão? Você que pode ofertar, dizimar, oferte, dizime com alegria, irmão, para a glória de Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, para a igreja, amém. 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 Aleluia. Aleluia. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema e ele me escutou. E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Aleluia. Esse mundo amor tão grande pode ter de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e de olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, e pelo certo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo certo a própria vida renunciou. Aleluia. Glória a Deus. Vocês não são mais meus servos, e sim meus amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas vós sois meus amigos, porque tudo quanto o Pai me deu, eu não tenho feito a conhecer. Eu não vou chamar de servo. Quem são os amigos do Senhor? Levanta a mão. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos amigos de Jesus. E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou lá na cruz. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Aleluia. Esse mundo, amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser travado
Ele não vai te deixar. Aleluia! Nunca mais. Glória a Deus! Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Obrigado, querido Jorge. Ele é o nosso verdadeiro amigo e fiel, né, irmão? Louvado seja Deus. Irmão, antes de nós passarmos o pastor Luiz, já vamos estar passando para ele, Eu queria contar esse testemunho, né, Rafael? Porque nossa mãe venceu a Covid, né? Para a glória de Deus. Aplauda a glória do Senhor, amém? Minha mãe está assistindo aqui o culto, né? Mais de 50 anos, faz parte do grupo de risco. E graças a Deus ela venceu a Covid para a glória de Deus. Minha prima Yasmin, minha irmã Yasmin, ainda está com Covid. Até quinta-feira ela continua em quarentena, né? Gabriel deu negativo, já tirando ela de lá, arrancando ela de lá. Gabriel estava no Viegas, também está conosco, né? Mas nós queremos testemunhar que a dona Solange venceu a Covid para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Aplauda mais uma vez o Senhor, amém, irmão? Louvado seja Deus. E também a Kathleen teve alta. Aplauda também ao Senhor, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus está operando, Deus está atuando. Você não tem noção como Deus nos visitou hoje aqui pela manhã, saí daqui impactado hoje com a presença do Senhor, e o Senhor está também nos visitando nessa noite, amém, irmãos? Irmãos, antes de nós passarmos para o pastor Luiz, eu senti no coração de nós fazermos uma oração. Se os irmãos puderem se colocar de pé, aqueles que podem, por favor, vamos estar orando, irmão, no nome de Jesus. E já vou estar também orando pelo pastor Luiz, mas vamos estar orando, clamando, levantando um clamor, amém? No nome de Jesus, pelas pessoas que estão doentes, enfermas, precisando ser visitadas pela presença de Deus. Alguém quer uma oração específica para alguém? Pode falar, irmã Miriam. O Peter. Alguém? Cristina, Peter Cristina. Amém? Então vamos orar? Vamos orar no nome de Jesus? Amantíssimo e eterno Deus, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor, Pai, deu um livramento à minha mãe, a dona Solange, a Kathleen, Senhor. O Senhor, Pai querido, como foi louvado nessa noite, Pai, Tu colocou um novo cântico, um sorriso nos nossos lábios. Pai, o Teu nome foi glorificado mais uma vez, exaltado, Senhor. E nós somos gratos ao Senhor, porque só o Senhor faz isso, só o Senhor faz milagre, só o Senhor, Pai querido, cura, só o Senhor opera o impossível. Eu Te glorifico e Te exalto nessa noite, Deus, porque o Senhor nos mostra e nos revela que o Senhor ainda ouve a oração do Teu povo. Pai, também quero orar nesta hora pelo Peter, Senhor, Pai, que Eu possa visitar agora para essa criança, ó Deus. Toma ele, Pai, da planta do pé até o alto da cabeça, vai sondando ele e vai repreendendo agora tudo aquilo que não provém de Ti. Toma essa criança com Teu sangue, Senhor, que Tu possa visitar agora, Pai, no nome de Jesus, que ele possa crescer em graça, que ele possa crescer no conhecimento, que ele possa crescer em estatura, Senhor. Toma os Teus pais nas Tuas mãos, o Wesley, a Cassiane, dá sabedoria aos Teus filhos, ó Deus, para criar essa criança, ó Pai, nos Teus caminhos, Senhor. Toma também essa jovem, Senhor, essa pessoa, Pai, que até pediu oração, ó Deus. Eu esqueci o nome dela agora, mas o Senhor não esquece. Vai te encontrar essa pessoa agora. Tu sabe do que ela precisa, Tu sabe do que ela necessita, Senhor. Por isso, Espírito Santo, enquanto nós estamos aqui clamando e orando ao Senhor, que tudo sabe, que tudo pode, visita agora essa pessoa, traz cura, traz salvação, traz transformação, traz mudança. Senhor, a Tua filha falou que tem orado pela sogra dela, pela Tânia, pela mãe do Dudu, ó Deus. E Senhor, visita ela agora, Senhor. Senhor, vai te encontrar ela agora, Senhor. Toma o coração da dona Tânia nas Tuas mãos, toma a mente da dona Tânia, Senhor. Fala ao coração dela, Espírito Santo, porque quando o Senhor fala, quando o Senhor toca, ninguém resiste, Senhor, ao Teu chamado, ninguém resiste ao Teu toque, Senhor. Agora está aqui a Tua igreja, os Teus servos, que saíram das suas casas, dos seus lares. Ó Pai, eu sei, Deus, que algo o Senhor está fazendo na vida de cada um. Visita agora os Teus filhos, ó Deus. Visita agora a Tua igreja, Senhor. Traz renovo, traz restauração, traz avivamento, ó Pai. Continua nos orientando nesse lugar, porque essa obra é Tua, Senhor, e não é nossa, Senhor. Então Deus nos orienta, Senhor, para que nós possamos sempre fazer a Tua vontade e o Teu querer.
esse bairro nas tuas mãos. Cremos, Deus, que o Senhor é poderoso para salvar vidas nesse lugar. Cremos, Senhor, que o Senhor nos plantou aqui com um objetivo, Senhor. E nós cremos, Senhor, que esse objetivo vai ser cumprido, Senhor, porque existe uma missão, existe, Senhor, um propósito, existe um porquê. E esse porquê, ó Pai, está escondido no teu coração. Esse propósito vai ser o primeiro dentro do Senhor, para depois nascer dentro de nós. Convidando a tua igreja, Deus, derrama a tua unção, teu poder, tua graça sobre nós, para que nós possamos fazer a diferença nesse lugar e trazer salvação, libertação e transformação para esse bairro, Senhor. Quebra corrente, quebra cadeia, aonde tem trevas, que o Senhor possa trazer a luz para que vidas possam ser alcançadas. Te glorificamos, te exaltamos, Deus, porque tu és Deus, tu és Senhor, e não existe outro Deus além de ti. Pai amado, Pai querido, a tua igreja te adora, a tua igreja te louva, a tua igreja te glorifica, Senhor, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, e não existe outro sentido de nós estarmos aqui, se não for para te adorar, se não for para te exaltar. Então, na mão do teu servo, pastor Luiz Flávio, que estará ministrando a tua palavra. Usa o teu filho, Senhor, como instrumento, como um canal, Pai do Senhor, um instrumento vivo, um porta-voz do céu, e fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Como os ouvintes da tua palavra, Senhor, que estão nos assistindo também pela internet, fala com eles, visita eles, Senhor, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo Senhor, abre porta para o teu servo, Deus, para que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Te glorificamos, te exaltamos, Deus. Continua conosco, é o que nós te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu sou da amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Hoje eu trouxe um vídeo, trouxe 3 vídeos. Isso aqui não. Vamos deixar o Senhor falar através das transformações dessas pessoas. Antes de passar o vídeo, prepara as fotos, tá, Alberto, por favor. Prepara, não joga ainda não. 1 Samuel, capítulo 3, versículo em diante. De 1 em diante. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 em diante. Eu já falei sobre essa passagem, mas hoje eu vou falar de uma forma diferente. Deus fala com Samuel em sonho. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor ainda era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia ele estava ali deitado no seu lugar, os seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver. Estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse, e o Senhor chamou Samuel e disse ele, eis-me aqui. E ocorreu que Eli disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a te deitar. E foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. Samuel se levantou e foi ali e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, toma e deita-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela 3ª vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor o chamava, o jovem, pelo que ele disse a Samuel, vai, deita-te. E que se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio a palavra de Eli. Então veio o Senhor a Eli, esteve e o chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel,
fala, porque o teu servo ouve. Somente ele. Pode passar o slide dos vídeos. Das fotos. O que eu quero, vou contar a história desses jovens. Pode passar. Mantém aqui. Mantém aqui. São jovens, tá? Homens que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Pode continuar. Mas marcaram bem? Principalmente esse aqui. Dá para ver? Está vendo? Pode passar o segundo. Está vendo esses três? Para aqui, por favor. O que acontece quando verdadeiramente aquelas pessoas que são chamadas, como eu falei ali em Samuel, sendo preparado ainda uma criança, mas através daquela intimidade que ele ainda não tinha com Deus. Não tinha, porque ele ali vivia com Samuel. Embora sendo ele uma criança, é assim que nós nos portamos. Uma criança é quando não entendemos o nosso chamado. Porque quando nós entendemos o nosso chamado, acontecem milagres. Acontece milagre. Mas o pastor só fala de missões, é claro, porque justamente nós temos uma responsabilidade. Somos criados dentro da casa de Deus, constantemente o Senhor fala conosco, mas ainda não entendemos e não ouvimos a voz de Deus, para que verdadeiramente possamos fazer uma obra, um chamado, para que verdadeiramente possamos nos colocar diante de Deus, embora sendo minoria. Samuel não estava entendendo o mistério, que estava futuramente sendo preparado para ser um futuro profeta. E nós também estamos sendo preparados para o quê? Para que possamos levar a palavra a outras pessoas que estão assim. Pode continuar. Esses jovens que estão aqui, esse aqui eu conheço. Esse aqui eu conheço. Tá, mantém aí. Volta naquele outro jovem. Tem outra foto, está faltando mais uma foto. Aqui. Olha bem esses três jovens. Esses jovens foram alcançados porque ouviram a voz de Deus através daqueles que estavam constantemente falando de Cristo Jesus. Pregando, não se cansando, ao ponto de alcançar esses homens numa ilha. Olha como é que Deus trabalha quando verdadeiramente sentimos a responsabilidade para falar desse evangelho tão maravilhoso que é justamente a palavra de Cristo Jesus, para libertar essas pessoas. Não sei se vocês conhecem algum deles aqui. Alguém conhece aqui? Alguém? Eu conheço. Eu acho que eu conheço ali. A igreja aqui, está conhecendo algum deles aqui? Olha a igreja. Eu estou sem óculos. Então, está sem óculos? Vê se tem outra foto aqui. Tem outra foto. Isso aqui é uma ilha. Não, dá foto. Traz para a foto, a primeira foto. Passa. Tem outra. Aqui. Não, volta. Olha bem esse jovem. Parece pastor Lívio. Exato. Eu fui jovem. Fui alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus, porque tinha gente nessa ilha com uma responsabilidade e tendo uma postura justamente de quê? De Samuel. Embora ele não entendia, mas ao ponto de Deus trabalhar de uma tal forma na vida desse jovem, que ele passou a entender quando Deus estava chamando a ele para uma grande obra, ao ponto de levar a palavra de Cristo Jesus a esses três não, são 6. Esses aqui são os mais perigosos, no bom sentido. Muitos anos atrás, correto. Aqui, ó, através. Aqui tem uma pessoa aqui, não sei se dá para ver. Está enterrado. Para ver aqui, enterrado? Está enterrado. Isso. Vocês mataram a pessoa? Praticamente, nós matamos no bom sentido. Mas por que fizemos isso? Porque ainda não tínhamos o conhecimento da palavra. Éramos
ignorante, mas nós estávamos naquela ilha sob a observação de Deus. Deus estava ali presente, preocupado. Então, mesmo eu ainda não sendo cristão nesse tempo, Deus já falava comigo e eu já me sentia diferente em um mundo em treva. Mesmo estando ali enterrando esse homem aqui, que é pastor da igreja, que eu não vou citar o nome, esse jovem aqui, o pastor da igreja, eu não vou citar o nome, eu falo depois. E ele bebeu muita pinga, com coco, água de coco, isso derrubou ele. E o que eu fiz? Enterrei. Ele está enterrado. Se vocês observarem, tem uma cruz aqui. Eu enterrei ele. E ficamos aqui numa posição como estivéssemos rezando misericórdia para ele. E quando ele viu as fotos, depois, ele entrou em pânico. Em pânico. Ele entrou na primeira igreja. Quer dizer, eu já passei a ganhar almas para Cristo Jesus, embora ainda não tendo a salvação, não tendo confessado a Jesus, mas através de uma situação que eu criei, já comecei a ganhar almas. Aleluia. Ele entrou na primeira igreja e aceitou Jesus como um suspeito salvador. A palavra diz que vós sois o sal da terra. Então, se você é o sal da terra, você tem que mostrar que tem sabor dentro da palavra para que outros possam entender e levar a palavra de libertação, salvação a essas pessoas que ocorreu. Hoje em dia esse jovem está aqui. Mas por que eu estou aqui? Porque alguém falou das maravilhas. Alguém naquela ilha lá se preocupou comigo para que hoje eu possa estar aqui. Aleluia. Entendeu? Fizemos uma cruz, uma posição de rezando ali por ele. Ele aceitou Jesus, só tem um porém. Ele aceitou Jesus e me levou com ele. Ele orou tanto por mim que eu acabei indo. Depois foi esse aqui, depois foi esse aqui, depois foi esse. E esse aqui, infelizmente, foi para a glória. Mas por que ele foi para a glória? Porque ele entendeu o mistério de Deus para com ele. Ele teve um comportamento não como o de Samuel, mas ele aceitou Jesus, embora em cima da hora, embora ouvindo a palavra de Deus, mas sem entender aquilo que Deus tem para com ele. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como que há de se restaurar o sabor? Realmente, se você não tiver aquela preparação, aquela unção do Senhor, aquela intimidade com Deus, como é que você poderá fazer a obra de Deus nos momentos mais difíceis que nós vivemos? Olha como é que Deus trabalha conosco, justamente no período de pandemia. Ele trabalha conosco, que Ele age nas nossas vidas, só que tem poucos ainda que não entendem esses mistérios. Então, o que aconteceu? Eu aceitei, ele aceitou em primeiro lugar. Ele disse que quando eu mostrei essa foto, aqui do lado tinha uma foice, uma pessoa de preto com uma foice. Então ele entrou em pânico, mas não vi nada, tá? Ele disse que via na foto uma pessoa de foice, todo de preto. Então ele entendeu que aquilo era a morte. A primeira igreja que ele viu, ele entrou. Isso depois que foi revelado as fotos. Daí ele começou a orar por mim, e eu fui aos pés do Senhor, reconheci Jesus como meu suficiente salvador. E nós começamos a fazer esses trabalhos que estamos fazendo atualmente, dentro do trem, dentro do ônibus. Nós não tínhamos vergonha. E que Deus, graças a Deus, foi trabalhando na vida de cada um. Esse aqui, infelizmente, ele escolheu um outro caminho, mas foi salvo. Foi salvo, morreu de AIDS. Mas no último momento, ele olhando a esperança que nós trouxemos através da palavra, ele se converteu a Cristo Jesus. Aleluia. Então Deus, ele trabalha dessa forma, mas para isso nós temos que ter um comportamento diferente de Samuel. Embora Samuel, sendo uma criança, sendo ali preparada naquele templo, naquela cabana, sendo preparado junto com Eli, embora Eli sendo uma pessoa muito velha e ele uma criança, e às vezes não entendemos como Deus está falando conosco. Temos que ser repetitivos.
objetivo para que possamos entender. E Deus, Ele trabalha assim, quando nós achamos que o Senhor não está nos ouvindo, é aí que Ele está nos ouvindo. As dificuldades são grandes, nós sabemos disso agora, principalmente agora. Vocês agora, desse século que nós estamos vivendo num momento dificílimo até para se pregar o Evangelho. É difícil, principalmente nós pastores que temos que sair, se expor para falar e preparar aquele povo para a vida eterna, através do ensinamento da palavra de Deus. Talvez as pessoas falem, mas pastor, você não tem um bom conhecimento. Não, mas eu posso ser que eu não tenho um bom conhecimento. Talvez não me expresse muito bem, mas tem outros aqui dentro que têm capacidade até superior à minha. Mas eu não me deixo abater por isso, porque eu fui chamado para um determinado tipo de trabalho. Louvado seja. Que aquele não pode ir, embora tenha um melhor conhecimento, um melhor preparo para expressar, para pregar a palavra, mas ele não pode fazer o que eu faço quando eu vou para o campo, como nós vamos para o campo, não é desmerecendo ninguém. Mas ultimamente a igreja tem se acomodado com os seus problemas, as suas dificuldades, impedindo de fazer aquilo mesmo na pandemia. Uma irmã estava me falando agora, eu não vou citar o nome, ela estava falando que preparou também um culto de missões com todo carinho. Aí o que acontece? Só foi ela, e o pastor e mais uma irmã. A igreja tem quase 150 membros. Só foi ela, o pastor e um membro. Nós aqui tivemos quase 22 pessoas pela graça do Senhor Jesus. E uma igreja bem estruturada. Mas nós conseguimos, estamos, só que lá o pessoal tem uma situação melhor. Então eles se acomodam, está bem, que acham que vai correr tudo bem para eles, tá? Mas só que enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos que estar sempre preparados para fazer o íntimo do Senhor Jesus. Aleluia. Pode passar, por favor. Tem uma foto aqui. Eu conheci um jovem que ele estava próximo ali e veio falar, depois que nós descemos essa ribanceira, eu estava com meus 46, eu estava aqui com meus 19 anos. Tem uma foto de faca na mão, por favor, a foto que eu de faca. Lá eu acampava, lá a gente caçava, ficava 15, 20 dias nessa ilha. Mas eu não esperava que nessa ilha, pode passar essa foto, por favor. Não, volta, tem uma foto pode voltar. Não, volta, pode voltar. A palavra diz que o discípulo deve carregar a sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é difícil. Depois que eu larguei as situações que eu vivia no mundo afora, eu me apeguei de uma tal forma a Cristo Jesus, que eu não consegui largar mais Ele. Eu criei um débito, achava eu, na minha concepção, eu falei, eu agora tenho uma responsabilidade, justamente de anunciar a Cristo Jesus aqui. Pastor e pastor. Até que eu era bonito. Hoje eu estou acabado com essa pela graça do Senhor. Mas aqui eu estava bonitão, saracão. Não dá para enxergar direito. Não, é claro, você está de lado, fica de frente, você vai ver como eu sou bonito. Entendeu? Então houve uma transformação na minha vida. Por quê? Porque teve pessoas que se preocuparam, mesmo estando nessa ilha deserta, para entrar ali só de barco. Tivemos que alugar um barco e, como é que eu vou dizer? A gente tinha que entrar escondido sem a marinha descobrir. Porque se a marinha descobrisse, a gente seria preso. Então, para entrar nessa ilha, eu também não posso falar o nome, para não me comprometer, que esse pastor mora lá, tem parente lá, não pode comprometer o parente dele. Então, olha a sua responsabilidade numa ilha. Então, quando você se dispõe a estar pronto, agora pode passar, vai passar o vídeo, por favor. Então, o vídeo é um pouco repetitivo, num bom sentido, mas é só uma atualização que não deu tempo de eu montar tudo que o meu computador. Aqui é o começo, tudo bem, aquela maravilha que Deus é capaz de fazer, mas
ano nos preparando para essa missão tão importante, por que você sempre está insistindo? Pode baixar mais um pouquinho, por favor. Porque eu tive nessas regiões, depois eu vou passar rapidamente um outro vídeo, tá? Eu tive nessa região, tá? Eu tive próximo a essa tribo. Tive com os pigmeus, fiz um trabalho, mas por quê? Porque Deus tocou em mim, mostrou-me que verdadeiramente eu poderia ser útil para fazer aquilo que Ele me chamou. Ele disse: ide pregar o Evangelho. Será que é tão complicado assim pregar esse Evangelho? Tudo bem, sabemos a dificuldade que nós temos um propósito, é difícil, mas vamos chegar lá porque nós confiamos naquilo que o Senhor é capaz de fazer. Quando verdadeiramente nós nos colocamos à mercê, somos em minoria, mas se eu fizer um teste aqui com vocês, eu consigo até um valor para que eu possa realizar um trabalho em Nova Iguaçu. Não é tão difícil assim, embora com toda a dificuldade. Vivi com esse povo, conheci essas tribos, e não me arrependo de ter vivido 7 anos, não me arrependo de estar ali falando, tendo as dificuldades, como nós tivemos hoje na Catarina. Eu tive depressão também, senti falta da minha família, do meu filho. Baixa um pouquinho, por favor. Então, mas mesmo assim, eu superei, porque o meu pensamento, pastor, era diretamente a Deus, com todas as dificuldades, com todas as perseguições, com todas as lutas, com todas as surras que eu apanhei no campo missionário. Eu apanhei muito. Mas hoje eu estou aqui para testemunhar o que eu fiz? Não, o que Jesus fez na minha vida para que eu pudesse ir para um país desse, para que eu pudesse falar do Evangelho de Cristo Jesus com pouco conhecimento, mas eu fui fiel, consegui pregar. Agora vocês imaginem, vocês vão ver daqui a pouco também, mesmo na pandemia, recebi hoje, em Malau, na África, perto da fronteira com Namíbia, com toda a dificuldade, pastor. O jovem está lá louvando, todo mundo louvando a Deus. E não tinha separação de cadeira, não estavam glorificando. Só que ultimamente a igreja de Cristo aqui na terra, entre aspas, ela se acomoda um pouco. Tudo bem que nós não devemos tentar o Senhor, mas só porque está acontecendo um determinado tipo de situações, nós devemos parar? Fechar a igreja? Uma vez eu fui expulso do trem. Eu estava sentado novamente, significa, eu estava ali meditando, orando, daqui a pouco o Senhor me tomou num mistério que nem eu mesmo entendi. Eu falei assim, o Eleuasaia cai dentro de um trem. Mas eu não queria falar essa palavra. Mas eu falei, sabe qual significa? Deus ama cada um de vocês. O que está acontecendo? Tomei um pontapé na traseira e fui jogado para fora. Mas eu não desisti, porque quando eu estava saindo, veio um jovem e falou assim: eu quero aceitar a Jesus como meu suficiente Salvador. Será que eu sou melhor do que o pastor Fernando, do que o presbítero Jorge, do que vocês? Não, eu não sou melhor do que ninguém. A única diferença é que eu me disponho a fazer tive nessa tribo também, fazendo a hora que eu amo missões, e vou estar, enquanto eu estiver aqui, enquanto vivo estiver, eu vou falar de missões, porque a igreja tem que se despertar. Somos minoria, mas temos autoridade em Cristo Jesus para fazer aquilo que Ele mandou. Aleluia. Ele deu essa missão para a gente. Aqui, eu vivi com eles. Essa missão comigo mesmo. A comida que eu comi, só a misericórdia, mas eu consegui sobreviver. Eu consegui sobreviver, porque eu sempre confiei. Lamento de ter saído, de ficar muito tempo ali, porque estava sabendo que as autoridades estavam querendo me prender, então saí fora. Porque se eu fosse preso com a Bíblia, poderia ser executado. Então isso daqui foi na Índia. Essa família, o pastor foi preso e foi executado. Aqui uma missão batista que foi também presa, queimada, executada, a esposa do pastor estrupada. É isso que acontece. Porque nós servimos a Jesus. Ela, depois não sei se vai aparecer nessa outra foto, o pastor envolto numa situação, em palha, ele foi morto a pancada, com as Bíblias queimadas, a viúva. Deixa eu ver se aparece.
Aqui aparece pastor fulano, professor. Bota o último vídeo, por favor. Isso eu recebi agora, pastor. Aí até pessoa bonita. Olha aí como é que eles fazem. Toda a crise, hein? O pastor Goiás. O vídeo está lá. Mas eles pararam de louvar? Olha lá. Está falando para a gente ir lá, pessoal. Olha lá como é que está a igreja. Olha a alegria que o povo se manifesta em adorar esse Deus que nós adoramos aqui, que louvamos aqui e glorificamos ao Senhor. Olha a estrutura, como é que é? Tem ventilador, banheira lá fora, não tem água disponível. Que Deus está aqui. Amém. Pode ir. Então, meus amados, é isso que Deus faz quando verdadeiramente a nossa postura não é como a postura de Samuel, que está falando com Deus, está falando constantemente para conosco, mas nós não entendemos e botamos tanto obstáculo para não entender o chamado de Deus na nossa vida. Foi o que eu falei aqui, somos minoria aqui, mas se Deus me mandasse agora para uma missão, eu conseguiria recurso. Eu confio nessa igreja, eu conseguiria. Olha só, para ir para uma vocação, eu consigo. Faz quando eu estou sempre sentado, mas se eu chegar aqui, olha, eu preciso dizer R$2 de cada um. Eu conseguiria cumprir a minha missão de ir a Nova Iguaçu ou pregar o Evangelho de Cristo. Então, se tiver de ir para outro país, não será tão difícil assim também, como está previsto, que futuramente nós estaremos partindo para um outro país, pregando. Mas por que ir tão longe? Porque Deus nos chamou para isso. Você não quer ir, mas eu vou. Você pode nos ajudar em oração. Você pode contribuir para que nós possamos ir fazer a obra de Deus, porque aqueles homens lá também estão precisando que pessoas cheguem lá, nem eles a pregar o Evangelho, porque você estando em outro país, em outra língua diferente, não é brincadeira. Eu vou constantemente falar enquanto eu tiver oportunidade, para que o nosso povo entenda como é grande a responsabilidade quando alguém contribui, quando alguém dizima justamente para a manutenção da igreja de Cristo e ao mesmo tempo para que outros possam ser ajudados. Eu me lembro que quando eu cheguei na Ruanda, pode deixar essa foto, por favor. Quando eu cheguei em Ruanda, eu tinha mais ou menos umas 4 mudas de roupa. Eu já estava andando com o africano, todo rasgado. A minha igreja me abandonou. Não a igreja de Cristo lá, tá? Os líderes me jogaram no campo e me abandonaram. É por isso que eu sempre vou estar aqui falando com você, para ajudar o Edivaldo, o pastor Eugênio Abílio, o pastor Pitibas na Índia, o pastor Alum. Então, quando me jogaram lá na África, me sustentaram só por 2 meses. Depois eu tive que sair em campo. Como eu sou um homem que vivo pela experiência, eu gosto de orar a Deus naqueles momentos não só de alegria, mas de tristeza também, e desafio, que eu gosto de desafio, e gosto de ter as pessoas que apoiam também o desafio, que é justamente ir aonde ninguém quer ir. Quando eu falei sobre esse evento que nós realizamos, e aquela situação que nós encaramos lá, o pastor falou assim: eu não iria lá. Você não iria, mas nós fomos lá e pregamos a palavra de Cristo Jesus. A nossa África, a nossa Índia está aqui também, mas é necessário que a igreja tenha consciência para entender esse mistério, para que possamos alcançar a vida daqueles ao qual tanto precisa. Olha só, na ilha, foi ali que a palavra veio para mim. E quando eu ouvi, eu não tive o comportamento aqui de Samuel, uma criança que não estava entendendo a voz. Quando falou, eu entendi, eu falei: agora chegou a minha vez. Chegou a minha vez, e eu fui aos pés do Senhor, porque Ele me escolheu para que hoje eu possa estar aqui pregando as maravilhas que Ele fez na minha vida. Até hoje o Senhor tem me abençoado com todas as dificuldades, os problemas que tenho ocorrido. Quando morre um parente
lembro aqui, eu sinto. Às vezes me pergunta assim, poxa Senhor, quando o Senhor me mandou para o Amazonas, de uma tacada só, perdi a minha mãe, perdi emprego, perdi esposa, perdi a casa onde eu morava e não tinha nem dinheiro para me enterrar a pessoa. Tem gente que às vezes passa por um problema tão simples que pode ser resolvido, mas se deixa bater. Não é que eu estou chicoteando essas pessoas. Não! Jesus vai estar sempre pronto a te ouvir quando verdadeiramente você clamar e confiar naquele Deus que você serve. Porque quando eu estive lá na África, eu confiei no Deus que eu servia. Ou confio no morro. Está pensando você, de uma tacada só? Mãe, eu sei que no ano eu perdi avô, avó, tio, tia, primo, isso só no ano. No outro ano seguinte, que minha família é muito curta, aí já foi mãe, esposa, emprego, a casa onde eu morava e não tinha dinheiro nem para enterrar. A minha falecida já estava lá na capela, já inchando, apodrecendo. Eu falei, ó, não tem como enterrar, mas Deus providenciou ali o qual eu tanto precisava, que era justamente ajuda para enterrar ela. E estava pastoreando. Mas eu sabia que Deus estava preparando uma situação para mim, estava me preparando para uma grande missão, que era justamente estar com os índios. Temos que passar por essas lutas, esses problemas, essas dificuldades. Como diz a palavra hoje, quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então eu vou achar. Posso perder a minha vida, mas eu vou achá-la em Cristo Jesus. Como eu falei jovem, eu fui jovem, fui bonito. Fui bonito e ainda continuo bonito. Sabia que Dudu ia falar alguma coisa? Forçou. Mas continuo. Aí forçou a barra. Mas o que aconteceu? O meu espírito não é aquele espírito de eu não vai ter, vai assim mesmo. Aleluia. Com todas as lutas, as provações, bem-aventurado é o varão que passa por provação, porque esse sim receberá a coroa da vida. Mas é necessário que nós superamos, como a irmã falou. Quando aquele apóstolo viu aquela dificuldade em atravessar, em ir ao encontro do Senhor, ele se preocupou com o que estava acontecendo ao lado. Se ele tivesse olhado totalmente para Jesus, ele não tinha medo de cair, de se afundar. É o que acontece hoje em dia. As lutas vêm. Não pensa você que nós, pastores, não temos luta, nós temos lutas e muitas. Muitas. Vocês não imaginam o pastor, a situação de um pastor. Ó, às vezes eu vejo um troço cara a cara. Eu já vi, mas não com cabo e aquela coisa. Mas eu falei, Senhor, me cubra com teu sangue. Já vi situações incríveis dele se manifestar para mim, dizendo, eu te dou tudo, larga tudo e me sirva que te darei o que você quiser. Mas não, eu tenho consciência daquilo que eu quero ter, justamente Jesus como meu suficiente Salvador. Ele morreu pelos meus pecados para que hoje eu possa falar aquilo que Ele fez na minha vida, a transformação em dia. Eu fui jovem. Vocês hoje são jovens, mas também um dia vocês vão envelhecer. Mas envelheça com sabedoria, envelheça aprendendo da palavra, envelheça fazendo aquilo que o Senhor nos outorgou. Ele disse, e de pregar o Evangelho. E de pregar, essa é a nossa missão. Hoje eu estou aqui, mas será que amanhã, ou terça-feira, eu estarei aqui? Mas o dia que o Senhor me recolher dessa terra, vou repetir, o dia que o Senhor me recolher dessa terra, eu cumpri com a minha tarefa, eu cumpri com a minha missão, eu cumpri com aquilo ao qual Ele colocou sobre a minha responsabilidade. Sou consciente, vou morrer feliz porque eu fui vitorioso, eu acreditei naquele que morreu pelos meus pecados para que hoje eu possa ter a vida eterna. E através de um jovem que estava na ilha, trouxe uma palavra e hoje esse jovem que se tornou nesse homem que é o mensageiro de Cristo Jesus. É tão maravilhoso quando verdadeiramente nós possamos testemunhar as maravilhas que Deus fez e faz na nossa vida. Só que precisamos acreditar mais naquilo ao qual passamos, como a irmã falou,
se aquele apóstolo tivesse ali direcionado, totalmente confiado no Senhor, ele não teria se afundado, ele não se abateria pela tempestade que estava ali ao lado dele. Eu me lembro quando eu fui preso, não me pegaram com a Bíblia toda não, só com uma página só. Então, se eles me pegam com aquela página, eles me executavam na hora. Quando eu senti que eu ia ser preso, eu engoli a marca com a página. Aí o soldado chegou para mim e disse assim: "Tu és brasileiro?" Eu falei: "Sim." "Cadê o livro da capa preta?" Eu falei: "Que livro?" "Cadê o livro da capa preta?" Eu falei: "Eu comi." Ele ficou assim, ele achou que eu tinha comido todo o livro, que na outra estava guardado. Eu falei: "Eu comia." Aí me deu um tapa no rosto. Eu falei: "Por que tu me bateste?" Eu falei: "Porque você não deveria ter comido a palavra de Deus. Eu sou um servo de Jesus Cristo." Mas eu não sabia que ele poderia me prender. Então, para não ser pego em flagrante, eu comi. Aí ele não me repreendeu com um tapa. Mas mesmo assim, eu fiquei feliz porque eu vi que tinha ainda ali pessoas, mesmo escondidas, servindo o Senhor em silêncio. E Deus faz dessa forma. Ele trabalha em silêncio quando verdadeiramente nós se dispomos a fazer o rito do Senhor Jesus. Que nessa noite o Senhor possa nos abençoar, como já tem nos abençoado, o Senhor possa fazer maravilha, o Senhor possa refrigerar as nossas lutas, nossas decepções, para que possamos superar tudo aquilo que vem pela frente e que virá, que estejamos sempre prontos, preparados e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu fico feliz, Cristo, porque nós só estamos começando a jornada lá. Louvado seja Deus. É só o começo. Grandes coisas o Senhor fez no meio de nós. E o Senhor vai continuar fazendo e nós não temos noção do que Deus vai fazer através da vida de vocês. E eu fico tão feliz porque a minha vida na presença de Deus sempre foi cavar poço. Até hoje eu nunca me vi numa igreja que não estivesse começando. E Deus escolhe a gente. E se vocês estão aqui, é porque Deus também escolheu vocês para cavar esse poço aqui. E eu fico feliz, presbítero Jorge, porque hoje nós vemos as pessoas, né? Poucas pessoas. E aí lá na frente eu me vi nós mostrando essas fotos. A igreja era assim, a igreja era assada. E aí nós estamos assim, nós estamos assados. Então, irmão, eu fico alegre, feliz, porque o mais importante é nós estarmos no centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, não corre risco de dar errado. Sempre vai dar certo. Parece que não está acontecendo, mas já aconteceu, porque no mundo espiritual o Senhor já decretou a vitória desse ministério, a vitória dessa igreja, e você faz parte dessa história no nome de Jesus. E eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor começou uma grande obra na vida daquele menino que literalmente não morreu, mas profeticamente ele estava morrendo para o mundo naquela foto e renascendo para Cristo, né? E ele hoje é um pastor, né, de uma grande igreja lá de Niterói, não vamos falar o nome, né? O Senhor já me falou, uma grande igreja lá de Niterói, e através dele veio o pastor Luiz, aí foi vindo os demais irmãos, e que coisa linda, irmão. Tudo começou numa brincadeira de jovens, e o Senhor Jesus operou grandemente. Então, eu estou alegre, feliz, e vocês fazem parte dessa história no nome de Jesus. Irmão, vamos estar falando aqui da nossa agenda da semana que vem, tá? Terça-feira o projeto Deus da Minha Casa, né? Deus da Minha Casa, a cargo do pastor Fernando. Na
casa da mãe da irmã Marinete, né? Ah, vai ser na casa da mãe da irmã Marinete. Ali é a rua Jabuticabeira, não é isso, irmã Miriam? Qual o número? Lembra, irmã Miriam? Não tem erro, quer ver? Qual o número da casa da senhora? O número da casa da irmã Miriam é 23. A casa é após, né, irmã Miriam? 23. Então não tem erro. Mas, por via das dúvidas, né? O que a gente faz? A gente marca aqui na igreja porque a casa da irmã é aqui do lado. 15 para as 7, pastor? 15 para as 7 aqui, no nome de Jesus. Projeto Deus na minha casa. Amém? Quinta-feira, culto redenção. Palavra de abertura, diaconisa Rosinelli. E a palavra final, diácono Diego, lá do Viegas. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical, a cargo do pastor Fernando e do presbítero Jorge. E à noite, às 19 horas, culto de louvor e adoração. Palavra de abertura, diácono Eduardo. Meu Deus! Palavra final, presbítero Jorge. Eita glória! Amém, irmãos? E essa semana nós estamos aqui. O Senhor é fiel. Olhe por esse ministério, olhe por essa igreja, né? Carecemos da oração dos irmãos e estamos alegres, irmão, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Por isso estamos alegres. Vamos se colocar de pé, irmão, para nós orarmos, tá? Chamar aqui o Alan, obreiro Alan, seu obreiro fiel, irmão. Você é um obreiro fiel. Louvado seja Deus. Vai estar orando pelo final o pastor Fernando impetrando a bênção apostólica no nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por tudo que aconteceu nesse culto, Pai, em louvor e adoração a Ti, Senhor. Agora eu te peço, Pai, que nos leve em segurança aos nossos lares, nos livrando de todo o mal, Senhor, da bala perdida, do campo desgovernado e de homem violento. Que o Senhor nos leve em paz, Pai, e que possamos, Pai, glorificar o Teu nome durante essa semana. Se o Senhor não vier no meio da noite, que o Senhor nos dê uma segunda-feira tranquila na Tua presença. Amém. Louvado seja Deus. Terça-feira, já foi falado, né? Projeto Deus na minha casa. Amém? Ora por esse projeto. Nosso último culto foi o Giovanni, né? Acho que foi o Giovanni, né? Foi uma bênção. Deus tem nos abençoado de uma forma extraordinária. Podemos dizer, como já foi dito nesta noite, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Glória a Deus. Amém? Coloca a sua mão assim. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e que todos digam Amém. 2021. Mais uma vez, 2021. Ano de crescimento. Aplauda o Senhor.
Deixa eu desligar aqui.